Fala galera, cá estamos nós para mais um episódio do nosso Brisa Feminina. E apesar da gente estar aqui muito contente de estar com vocês mais uma vez, o assunto de hoje é bem sério, não é isso, Van? É isso. É nosso propósito levar para a sociedade o tema que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher. Vamos começar com um tema bastante sério até, né? A gente vai falar sobre relacionamento abusivo e violência contra a mulher. Já gostei. Tem uma importância para a sociedade a gente falar Sim. sobre esse tema, né? E eu convivo com muitas mulheres, escuto diversas histórias, mas foi verdadeiramente quando eu assisti uma palestra que me caiu a ficha, inclusive me percebi já dentro de um relacionamento abusivo e ouvi diversos dados que me impactaram muito e acho que a gente tem um propósito de levar isso para a sociedade e eu quero compartilhar esses dados com vocês. Você sabia que a cada 7 segundos uma mulher é vítima? Que a cada 2 minutos uma mulher registra agressão? Que só 11% das mulheres que sofrem violência registram uma ocorrência? Que em mais de 80% dos casos de violência reportados, o agressor teve ou tem alguma relação com um vínculo afetivo com a vítima? 54% dos brasileiros, você, já conhece alguém que já foi agredida por um parceiro? E que 3 mulheres morrem a cada dia apenas pelo fato de serem mulheres. Ou seja, morrem por causa de violência cometida por seus parceiros. É impactante, né, amiga? Bastante coisa, né? Se a gente parar para pensar realmente nessas estatísticas, enquanto a gente está conversando, a quantidade de mulheres que estão sofrendo violência, né? A cada 15 segundos, né? Nessa conversa aqui, nesse vídeo, quantas mulheres estão sofrendo? E o interessante é a gente entender como é que funciona esse ciclo, né? Então, a primeira etapa desse ciclo é o encantamento. Assim como o início de todo namoro, né? Aquele encantamento, Tudo são flores. aquela paixão, aqueles só elogios, né? E depois Tudo é lindo e belo. entra numa segunda etapa que é o isolamento. E como se isola? Eu começo a falar, não, seus amigos não são legais pra você, poxa, sua família não tá legal. A gente o parceiro começa a dar indícios e permitir que você se isole dos seus amigos, você se isole da sua família, pra aí ele começar a ameaçar. E a ameaça é verbal. É a terceira etapa. A terceira etapa é a ameaça e ameaças do tipo, se você me largar, ninguém vai querer ficar com você. Coisa tão simples, isso é uma ameaça. Ai, você tá gorda, ninguém vai querer ficar com você. Ai, você não é bonita. Até ameaças físicas, por exemplo, às vezes em animais dentro de casa, para mostrar o que ele pode fazer com você. Até, verdadeiramente, aí a gente segue. Então, a primeira etapa, encantamento, isolamento, ameaça, até ele ir de fato à agressão. Então, às vezes, a gente pode estar vivendo um relacionamento abusivo dessa etapa de ameaça sem chegar numa agressão física verdadeiramente. Sim. E após uma agressão física verdadeiramente, vem a fase que a gente chama até de lua de mel, que é onde ele pede perdão, onde ele pede para voltar para casa, onde ele diz que isso nunca mais vai acontecer. A gente tem histórias de pessoas que... Eu te amo, você é a mulher da minha vida, tá que tudo sofreu, lindo, né? ou seja, relacionamento abusivo não está vinculado à classe social. Então você vai lá, sofreu uma agressão, no dia seguinte ele chega com uma viagem para a Europa, para pedir desculpas, para seguir. Um presente, né? Uma joia, né? E aí aí reinicia a recorrência e aí entra nesse ciclo, né? Ciclo de encantamento, isolamento, ameaça, lua de mel e recorrência. E a gente, para cortar, né, para romper com esse ciclo, a gente precisa, então, existir o rompimento, então sair desse ciclo, não existe outro caminho, e aí iniciar o ciclo da reconstrução, da gente recomeçar em outro ciclo, em outro relacionamento. E aí, para concluir um pouco, né, como a gente disse, 54% dos brasileiros conhecem alguém, com certeza você conhece alguém. E como é que a gente consegue ajudar essas pessoas, né? Então, primeiro saiba que não é vergonha alguma a gente pedir ajuda, né? Porque a gente só muitas vezes consegue sair desse ciclo sozinha, mas a gente precisa pedir ajuda. Então não é vergonha nenhum se reconhecer num relacionamento abusivo e pedir ajuda. Aliás, pelas estatísticas, você já fica ligado que muita gente passa por isso, muito mais do que a gente imagina, né? É isso mesmo. Lembre-se, né? Então, se você está passando por isso ou alguém está querendo ajudar alguém que passa por isso, nunca
Nunca confronte o agressor, porque isso gera mais agressão, mais vítimas nessa história. Então, não é problema algum pedir ajuda, nunca confronte o agressor. E a gente tem um canal público, né, que é o 180, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Então, chamar o canal, acho que muitas vezes é o jeito mais simples, né, é o momento do desespero. Então, lembre-se, né, só 11% das mulheres agredidas recorrem a esse canal. Então, o nosso papel é divulgar o canal e lembrar que a gente não precisa ter vergonha. É verdade. Vale ressaltar também, Ivan, que nem sempre as agressões são só físicas, né? Às vezes as pessoas passam, os casais, as mulheres, elas passam por estágios desse tipo de vários tipos de abuso, desde o verbal, xingamento, né, psicológico, né? Então, vale a gente ressaltar e deixar isso bem nítido. Às vezes, o verbal, por exemplo, ou psicológico, ele é uma etapa, são etapas iniciais até a agressão física, que em tese já seria um estágio mais avançado, mas às vezes ele vem com todo o combo junto e as mulheres acham que porque não estão sendo agredidas fisicamente, então não estão sofrendo algum tipo de agressão, e isso não é verdade. Existem muitos tipos de agressão, e se você aí sente que a sua relação de alguma forma te faz sentir desconfortável, te invade, te ameaça de alguma forma, dá uma lida sobre esse assunto, reflete um pouco, conversa com pessoas, porque talvez você esteja numa situação de abuso e nem esteja sabendo. Um relacionamento abusivo existe no âmbito afetivo, no âmbito emocional, no âmbito físico e no âmbito financeiro. A gente vai falar sobre as questões de finanças, como sair desse relacionamento abusivo. E para fechar esse tema, dessa vez, o nosso silêncio é a nossa solidariedade.